jovens. Você deu um tema bem legal aí, né, meu? O dilema das redes, o que vocês acham? Ai, bom, é um bom tema, mas a gente podia aguardar para falar com os adolescentes, né? Vamos pensar com outra coisa? Se a gente fizesse sobre o novo normal. O novo normal. Bom, isso é bom. Ai, meu Deus do céu, acho que é É melhor a gente ter nessa realidade pelo som. É rinite, gente. É rinite. É só rinite, gente. Como vocês já sabem, nosso tema é o novo normal, né? E muitas coisas têm mudado nas nossas vidas, na nossa rotina, no dia a dia, em tudo, na verdade, né? E também eu vejo assim algumas pessoas até falando que coisas internas mudaram também. As pessoas pararam mais para se autoanalisar, para se autoconhecer, se conhecer melhor, e aí acabaram vendo que coisas mudaram, que tiveram essas mudanças. E nós vamos falar aqui agora um pouquinho sobre uma coisa que foi acrescentada nessa quarentena, que é muito, muito importante, que até vocês estão com elas, que são as máscaras. Eu queria perguntar para vocês, para que servem as máscaras? Além de esconder o batom e borrar a maquiagem. Para que mais que serve? Pode falar, gente. Para os homens né? Poder esconder ficar um a tempinho barba. Isso. Ai, não olha, para quem não escova mas o dente, pelo menos serve não pra borra a sentir maquiagem. o próprio bafo, né? Tem que para os homens é um benefício, outra coisa é você saber que você está com bafo. Isso é muito importante, porque antes só a pessoa que você estava conversando verdade. sabia. Agora você que sabe que você que está com bafo. Isso é bom. Mais alguma coisa, gente? Pode falar aí. Um de cada vez. Calma. Vamos lá. Pode falar, gente, né? Pergunta retórica, não. Mas eu vou falar uma coisa que me ajudou muito. Posso falar? Pode. Eu falo muito sozinha. Então eu adoro estar de máscara, porque eu tô no mercado lá, blá, 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 batendo papo comigo mesmo e ninguém tá vendo. Então eu achei ótimo. Adoro bater papo comigo mesma. Nossa, sozinha lá, vários papos céu. e ninguém tá vendo. Antes o povo achava que era louca, agora ninguém sabe mais, né? Eu não acostumei com isso não, gente. Eu não acostumei. Mas é assim ainda. Eu sempre acho que tem alguém em casa. Eu vou entrar assim, eu acho, tá com visita, né? Eu tá sozinho. Ei, quem tá aí? Tem alguém aqui? Mano, é com ela mesma, ela não tá sozinha. Entendeu? É o seu eu com o seu eu interior. Ai, é isso aí. Mas já que ninguém quer falar, então eu vou falar, gente. Então vamos lá. Para que serve, né? Por que nós usamos a máscara? Falando seriamente agora, né? A máscara, eu até anotei aqui um pessoal que fala nos sites, assim, que é uma forma de uma barreira física, né? Ela ajuda a impedir a propagação do vírus e a proteger do contágio, né? Então, você usando máscara, quando você fala ali, você impede, né, de passar ali alguma coisa que você possa ter. E também você se tampa, caso você esteja conversando com alguma pessoa e a pessoa também tenha, e aí você se protege, né? E pegando assim, né, esse tema de máscaras, não só por conta da pandemia, ela serve como como é que fala assim? Tipo uma proteção. E assim, mesmo quando a gente usa máscara, né? Não tem aquela coisa de, que nem, né, o pessoal fala, os jovens está tudo bem, não tem problema de pegar, porque são mais fortes, não sei o quê, nananã. Tanto é que subiu, né, o índice de jovens. Mas quando a gente usa a máscara, a gente protege também aqueles que estão próximos a nós, porque mesmo quando nós temos a saúde ok, a gente usa a máscara porque, às vezes, um pai, uma mãe, uma avó, alguém, né, pode ali, a gente está protegendo. E também as pessoas que estão ali ao nosso redor, não só do nosso convívio. E eu ouvi uma frase, que até o Túlio que me mostrou, de um rapper, eu não sei o nome dele. É um rap que, na verdade, é o Renan do Inquérito.
Ele lançou uma música aí. Um pedacinho do rap dele, ele fala assim faz um rap sobre a pandemia e tal. Aí ele fala, foi preciso usar máscaras para nos olharmos nos olhos. E aí eu estava pensando sobre isso, e é realmente assim, quando a gente, hoje em dia, vai conversar com as pessoas, você olha no olho dela. E isso não era muito comum, eu não sei assim, o que vocês acham sobre isso, mas eu lembro de, às vezes, não olhar para o rosto da pessoa que eu estava ali conversando, porque às vezes estava no WhatsApp, no telefone, ou pensando em alguma outra coisa. Então, hoje, a gente, com a máscara, a gente pode olhar no olho das pessoas e com mais facilidade, porque não tem para onde mais você olhar, você tem que olhar para o olho, não tem outra coisa. Então, ele fala assim, né, que foi preciso a gente usar máscaras para a gente poder se olhar nos olhos. Isso é algo que a gente tem perdido, né? E falando sobre isso, isso me lembra um versículo que está em João 13, 34. Eu vou ler para vocês. Deixa eu achar. Por isso, eu estou dando a vocês um novo mandamento. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. E esse profundo amor que vocês tiverem uns pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos. Não é muito assim, tipo, o que a gente vive hoje, que é realmente, a gente usa a máscara, a gente está se protegendo, mas também a gente protege o nosso próximo. E isso mostra o amor de Cristo, né, pelas pessoas. E porque não é só uma coisa pensada, eu vou usar máscara porque eu quero me proteger, porque eu. Não, você está pensando no seu próximo, naquele que está ao seu lado. E Jesus, ele, nessa parte aqui, ele está aqui resumindo os mandamentos que tinha, né, no Antigo Testamento. E aí ele resume em 2, que é ame a Deus, né, de todo o coração, e ame ao seu próximo como a ti mesmo. Então, Jesus, ele resume tudo isso nesses 2. E aí é muito importante, assim, porque o Evangelho, ele se baseia no amor. Porque Jesus, ele nos amou tanto, um amor tão incondicional, que ele veio e morreu por nós. E aí, a partir disso, nós também temos que amar, né, uns aos outros. E aí, deixa eu pegar aqui. Ele fala assim, se você ama seu próximo como se fosse a você mesmo, então, né, você não vai matar, você não vai roubá-lo, você não vai mentir a ele. Então, por isso que Jesus, ele resume todo esse mandamento. Eu acho isso muito assim incrível, porque realmente, se você ama aquela pessoa que você está com ela ali, que você convive, você pensa 2 vezes antes de fazer alguma coisa, você reflete ali, falando, eu vou fazer isso, mas acho que aquela pessoa não vai curtir aquilo. Então, é mais ou menos isso assim que Jesus ele trouxe esse mandamento para nós com uma ideia de ser um sentimento que tem que ser gerado ali no coração. Porque naquela época, no Antigo Testamento, eles acabaram seguindo os mandamentos que Moisés fez por uma regra, por religiosidade. E Jesus, ele vem e fala assim, não quero que vocês façam isso porque vocês têm que fazer, mas é porque vocês amam ao seu próximo, porque vocês amam a Deus. Então, é muito assim, mais profundo isso, né, que a gente, que Cristo fez. E aí eu pergunto assim para nós, né, o que é esse amor ao próximo? Como que a gente vive isso, né? Porque é muito, é complicado assim a gente amar. Não é complicado, na verdade, a gente amar quem a gente está próximo, quem que a gente gosta, mas e quem a gente não conhece, quem, né, tá aí afora. Esse é o complicado, e eu acho que é relacionado a isso que Jesus falava nesse versículo. E a ideia, assim,
de Jesus é que esse amor seja como o amor dele por nós. Ele até fala aqui em João, que ele fala assim, que ele quer que nós amemos uns aos outros como ele nos amou. E o amor dele foi tão grande, tão maravilhoso, assim, tão forte, que ele morreu por nós, para que nós pudéssemos ter uma vida eterna, pudéssemos ter uma chance. Porque se ele não fizesse isso, a gente ia perecer, a gente ia morrer, a gente não ia ter chance de nada. Então, Jesus quer que nós amemos uns aos outros como ele nos amou, né? Assim, incondicionalmente e sem questões, assim, sem dúvidas. E tem um outro versículo que é em João 15. Vou ler aqui para vocês. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu amo a vocês. E esta é a maneira de medir o amor. O maior amor é demonstrado quando uma pessoa entrega a vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos e me obedecerão. Eu já não os chamo de escravos, porque um escravo não sabe o que o seu senhor faz. Agora vocês são meus amigos, e a prova é o fato de que eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Vocês não escolheram a mim, eu é que escolhi vocês. Eu os chamei para irem e darem fruto, fruto que permanece, para que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele conceda a vocês. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Então, é algo que, assim, Jesus, ele fala, ele escolheu nos amar. E eu vejo muito isso no Evangelho, que é tudo uma questão de escolha. A gente escolhe perdoar, a gente escolhe fazer a vontade de Deus, a gente escolhe amar também. A gente, não é algo que não vai ser assim, vem aquela pessoa, tô amando, nossa, meu irmãozinho. Não, você vai escolher amar aquela pessoa, falar, olha, eu vou amar porque está escrito ali na Bíblia e é o que Jesus me pede, então eu vou amar aquela pessoa. É igual a máscara. Não, eu vou usar a máscara porque eu quero me proteger, quero proteger o meu próximo. Então eu vou usar. É uma questão de escolha. O Evangelho é muito isso, assim, de você tem que escolher fazer o certo, escolher seguir aquilo que Jesus te pede e te desafia. Aí eu peguei uma frase de um sábio poeta. As pessoas boas devem amar os seus inimigos. Seu Madruga. Gente, o Chaves é quase crente, né? Porque ele ensina tanta coisa. E quando eu pensei nisso, eu lembrei que realmente a gente... Jesus era um homem bom. Jesus era uma pessoa que fazia o bem. E ele amava aqueles que estavam ao seu redor. Ele amava os seus discípulos, que eram aqueles que faziam a vontade dele, estavam junto dele, eram amigos dele. Mas ele também amava os seus inimigos. Ele também amou até Judas, que ele sabia que iria traí-lo. Ele amou todos aqueles guardas. Ele morreu por eles, inclusive. Amou, sabe, Herodes, amou todo mundo, sabe? E eram pessoas que queriam o mal dele, que não estavam nem aí para ele, que, sabe, não se importava. E Jesus falou, não, eu amo meus inimigos, eu amo aqueles que estão ao meu redor. Então, isso é o que eu queria trazer para vocês, essa minha parte só. É que é muito importante a gente ter essa ideia de máscaras. Isso mostra também o cristão que nós somos. Porque nós usamos porque nós queremos proteger ao próximo. Nós queremos porque nós amamos o nosso próximo, né? E para isso trazer para as nossas vidas também de cuidar das pessoas que estão ao nosso lado e amar, né?
aquelas que a gente não conhece, até mesmo aquelas que nos fazem mal, né? Que isso também é extremamente difícil. Até compartilhei com o pessoal uma situação minha, um pecado meu, mas não vou falar para vocês, não. Não vou falar. Mas a gente até conversou, falou, como que eu faço isso nessa situação? Aí, é o fruto do Espírito. Deus ajuda e a gente, na hora, fala assim, Deus abençoe, irmão. Porque, né, o coração fica acelerado mas é isso, assim, é uma busca diária que a gente tem que ter, uma decisão diária de, aquela pessoa fez mal para mim, mas eu perdoo e eu a amo. Então, é algo que não é fácil, mas se Jesus conseguiu e ele veio para nos dar exemplos de como fazer e o que fazer, então a gente também consegue. Amém? Amém. Eu peguei a segunda parte, meus queridãos, meu povo. Peguei o álcool em gel. E eu vou fazer referência do álcool em gel sobre purificação. Sabe? Vamos lá. Álcool em gel, como a gente estava conversando aqui e tal, no João Bort e tudo mais, é algo que está na nossa rotina. É algo agora que é nossas compras de mercado, a gente vai comprar, tem que ter álcool em gel. Pegou o miojo, pegou álcool em gel também. A Oreo também não pode faltar. E o álcool em gel. O miojinho, depois uma Oreo. Coisa boa demais. Gente, e isso está na nossa rotina. E a gente tem que se cuidar e tal. E você pode ver que antigamente nossos pais sempre falavam, lava as mãos, tá na rua, micróbio, lava a mão, de comer. E o álcool em gel, querendo ou não, é uma extensão do lavar as mãos. Porque se você lavar as mãos com sabão, eu vi numa reportagem que hoje tem tantas informações, se estiver errado, me desculpe, mas eu vi numa reportagem que lavar as mãos com sabão é mais eficiente do que o álcool em gel. Então, é porque você não tem a opção de lavar a mão, você passa o álcool em gel que ele tem essa finalidade, né? De limpar, né? De tirar toda a impureza. Essa é a finalidade do álcool em gel. Mas eu também estava pensando que tem outras pessoas que já têm isso na rotina. Por exemplo, pessoas que trabalham na área da saúde. Como a Renata, por exemplo, tem indústrias, né, grandonas e tal, que são rígidas, né, questão também de higiene. Tem também pessoas que trabalham com a área da limpeza no geral, né, que também, né, tem essa questão da limpeza. Agora, para a grande maioria, que é nós aqui, é uma coisa nova. E eu fiquei pensando, né, falei, cara, olha isso, isso vai ser bom também, porque a gente vai evitar muitas coisas, de pegar muitas doenças, né? Muitas viroses, muitas gripes aí. Se a gente, né, se cuidar, vamos estar bem. E nossa vida com Cristo. Se a gente se cuidar, a gente vai ficar bem. E eu fiquei pensando nessa questão, sabe? Eu falei, poxa, Senhor, tem um versículo que fala assim, que é 1 João 1:7. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Sabe, Jesus, se você pegar ali na Bíblia o que Ele fez de milagre, Ele primeiro purificava, depois Ele curava, né? É como se ele primeiro perdoava, depois ele curava. Vá, seus pecados estão perdoados. Depois ele falou, quem é esse cara? Os fariseus até falavam, né? Quem é esse cara que está até perdoando o pecado? Primeiro ele purificava, que Jesus, ele nos purifica de todo pecado, sabe? E eu fiquei pensando, falei, Senhor, a gente tem que manter isso, a gente tem que sempre se manter purificado pelo Senhor, sempre pelo seu sangue, sempre buscando. E aonde? Aonde a gente compra esse álcool em gel aqui, que purifica? Na farmácia, no mercado? Não tem. E agora? Como é que é essa ideia do plano espiritual? Aonde a gente acessa isso? Cara, na palavra de Cristo tem tudo ali. Todo medicamento tem uma bula. E, mano, a palavra é a nossa bula, é o nosso manual. Você tem dúvida? É lá. Então, é lá que a gente vai tirar isso. Cara, eu estou com uma dor aqui, Senhor, no coração. Preciso do Senhor para me curar. Preciso desse álcool em gel aqui, ó, para passar, tratar. Depois vem o azeite. Senhor, eu preciso do seu consolo.
Senhor, eu tenho uma decisão, eu tenho algo para fazer. É que às vezes as pessoas vinculam essa coisa de purificar só em questão de pecado. Mas a Bíblia fala muito mais sobre isso, é muito mais abrangente, porque se você deixar de fazer algo que é bom, você está pecando também. Então a gente tem que levar isso para um todo, falar, Senhor, eu preciso sempre estar sendo purificado pelo Senhor, preciso sempre estar com, vamos usar aqui meu álcool em gel espiritual e sempre buscar aqui na palavra, para sempre estar fazendo certo, e não deixar de fazer o certo também, que isso é pecado. E nessa pandemia, nessa situação tão difícil que a gente está vivendo, o que tem de pessoas com dificuldades, né? E é o momento da gente exercer esse amor. É o momento que a Má falou de usar máscara, mesmo que eu não quero, vou usar porque eu penso em alguém. Então, é um sacrifício, algo que me custa. Então, está valendo a pena. Né? Então, vou fazer aquilo, vou fazer o outro. Tem diversas situações que a gente tem que exercer. Eu creio que isso também é não pecar. Eu creio que isso é deixar o sangue de Cristo nos purificar. Cara, a gente tem que dar valor a isso e muito, muito. A Má deu ênfase aqui, falou umas 3 vezes, Jesus morreu por nós. Mano, é uma coisa que a gente precisa se lembrar toda vez. Tem um ministrador, que eu não lembro o nome, se o Regis lembrar, você me fala, que ele só pregava a cruz, só pregava o evangelho, só pregava ali, Jesus, só pregava o evangelho, só a cruz, Jesus morreu por você, ele não saía disso. É o que faleceu recente, não tão recente, está quase, vai sair. Se alguém lembrar aí, me dá um toque. Enfim, e é essa questão, sabe? Hoje há tantas coisas, há tantas informações, como o Regis até comentou sobre a internet, que viralizam, vírus, né? São tantas fake news que viralizam. E se a gente não se purificar no Evangelho, cara, se a gente não fazer o clivo da palavra, de pegar aqui a Bíblia aqui, sabe, botar a Bíblia aqui, e o que sair ali, ó, não serve. O que ficou na palavra é o que serve. É isso que a gente tem que fazer. Fala, mano, Senhor, estou vendo tantas coisas, tem essas informações aqui, me ajuda. Aonde? No Evangelho. Tua palavra diz isso, então é isso. Aquilo não serve, porque não está no Evangelho. Isso serve, isso aquece meu coração. E aonde a gente busca dificuldades? É sempre quando a gente está ruim. Quando a gente está bom, a gente acha que é pela nossa força, então eu estou bem, eu sei tomar decisão, mas eu estou mal, não sei. E é a hora que a gente tem que ir no Evangelho. Eu estou fazendo essa repetição do Evangelho que fica na cabeça, tá, gente? Isso é cientificamente. Então, vocês vão gravar isso. É intencional. No Evangelho, tá? É sempre no Evangelho. Sempre no Evangelho. Eu preciso muito disso, gente. Eu preciso todo dia, toda manhã, me purificar, ou toda noite, depois de todo aquele longo dia, com diversas situações. Porque a vida é a vida. Não temos controle da vida. A gente não sabe o que vai acontecer. Não tem como. Não pode colocar a culpa em Deus e nem, sabe, méritos no Senhor. Falar assim, ai, Senhor, bati o carro, qual é o plano? É a vida. Bateu o carro, bateu, é a vida. Como você vai lidar com isso? Como o Senhor vai entrar na sua vida? Como você vai deixar Deus agir? Aí que está o caso. Por exemplo, a gente está numa doideira, correria, eu amar e tal. Ontem eu perdi minha carteira. E tinha lá R$100, meus cartões do banco, minha carteira, minha CNH, né? Aí tive que refazer tudo, já bloqueei, fiz BO e tal. E eu fiquei, Senhor, eu dirigindo assim a 1 por hora, amar, vem logo para casa, eu dirigindo a 1 por hora, amor, perdi a carteira, procurei no carro todo, não achei, eu perdi. Foi um momento que eu levantei e saí do carro, eu voltei, foi muito rápido, mas eu perdi, eu devo ter caído nesse momento, porque não faz sentido. E eu fiquei com esse negócio, a gente fica assim, que a gente é humano, né? Ah, mas e agora? Nossa, Senhor, e tá. Então, vamos lá, respira. Temos que buscar refúgio em Deus, porque se você quiser achar justificativa, Deus fez você perder esses R$100 e a carteira para você não gastar com coisas que, sabe? Não, gente, cara, a palavra de Deus, ela sempre vai ali nos consolar. Haverá, né, situações difíceis,
Sim, vamos passar, sim. Vírus está aí, não é só físico, principalmente. Né? O Regis vai falar um pouco mais desse outro lado, psíquico, psicológico. E tem, cara, e as coisas, elas andam juntas, né? A nossa vida espiritual, a nossa vida emocional, a nossa vida social, a nossa vida familiar, é tudo uma coisa só. Tinha umas coisas que antigamente a gente ouvia bastante, né, das empresas, né, mais dos antigos, assim, né? Empresários, sua vida pessoal, fique em casa, aqui você tá para trabalhar. Tipo, se você tá mal em casa, não importa, esquece tudo e trabalha. Não há como fazer isso. Não existe, a gente é humano, não há como. Não tem como você ter uma situação difícil acontecendo e você trabalhar bem e produzir tudo do mesmo jeito, render do mesmo jeito. E aonde a gente se organiza nisso aí? No Evangelho. Epa, vocês não sabiam que era no Evangelho, né? No Evangelho, gente, não tem jeito, mano. Lá você vai ver situações de Jó, você vai ver situações de Moisés, você vai ver situações, mano, de todo mundo, Noé, que aí pro Novo Testamento tem Paulo, tem mano, tem muita gente que a gente pode buscar. Tem muitas, ali o Evangelho, muitas informações. Fala, Senhor, me direciona, eu estou assim assado, preciso me purificar aqui em Cristo. Me ajuda a tomar decisões, me ajuda a saber dominar, né, meu coração, ou me ajuda a purificar meu coração, porque realmente eu estou querendo fazer coisas erradas. Porque também tem dessas, né? Nessa situação de pandemia toda, a gente pode perder um pouco a estrebeira aí, e vamos lá, vamos se alinhar em Cristo. Senhor, me ajuda aí, porque eu não estou vendo saída. Tem muitas empresas que fecharam, né? Tem muitas situações de família difíceis. Então a gente quer arrumar alguma outra solução. Não, é em Cristo, gente. Sempre fecha em Cristo. Fecha com Cristo. Sempre. Sempre no Evangelho. A carne vai querer saltar, vai querer. E é vírus. Mata com Cristo. Mata com o Evangelho. Amém? Eu queria compartilhar isso. Que a gente se purifica no sangue de Cristo. Que a gente busque sempre no Evangelho. Temos esse tempo em casa, seja pelo que eu vi, né? Não pelo que me disseram, mas pelo que eu vi, aqueles que estão em casas que eu conheço, que eu tenho contato de amigos, né? Estão trabalhando muito mais do que trabalhariam fora, né? E é meio difícil, nesse meio tempo, tirar um tempinho para a palavra. Como a gente é ingrato. Eu não estou falando de vocês, então eu vou falar só no singular. Como eu sou ingrato. Como eu tiro pouco tempo para ler o Evangelho, como eu deveria. A gente consegue tirar tempo para fazer muitas coisas, mas para purificar o interior, que é o principal, o espírito, que é o que Cristo vai levar, sabe? A carne vai ficar. Não, eu tenho tempo para alimentar a carne, eu tenho tempo para dar uma corridinha para a carne estar bem, tenho tempo para purificar a carne com gelzinho, né? Estou bem. Tenho tempo para deixar a carne bonita. Agora o espírito, rapaz, cadê? Ninguém vê, né? Então é só eu e Deus, está aqui no fechadinho, então, né? Sabe essas coisas assim, ninguém vê. E como eu disse, parece que eu estou falando coisas separadas, mas não são. Como eu disse, é tudo uma coisa só. Como eu usei referência dos antigos empresários, né? De dividir a vida, não há como. É tudo uma coisa só. Se você não trata, se você não cura a sua vida em Cristo, o seu coração, o seu espírito, cara, isso vai transbordar aqui fora. Não adianta você não estar bem com Cristo, não adianta você não se preocupar em estar bem aqui no Evangelho, que você sabe, você está aqui, então é porque você sabe que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Se você está aqui, é que você já tem esse conhecimento com o Evangelho. Então, se a gente não busca isso, cara, isso vai refletir em outros lados, vai acabar dando algum problema físico e vai agravar outros, porque a vida é uma só, né? O nosso corpo, né? Eu digo, nós, seres humanos, somos, sabe, uma coisa só. Por isso que temos que tratar, gente. Por isso que temos que sempre purificar. Amém? De dentro para fora. Vamos fazer assim, de dentro para fora. Álcool em gel fora e aqui dentro o Senhor, o Evangelho também nos purificando. Amém? Minha parte é essa. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Bom,
Bom, uma outra palavra, um outro termo, uma outra situação que a gente teve que se adaptar e ainda, né, devemos conviver com isso, ainda que de forma, né, um pouco mais relaxada agora, a gente tem que admitir que já não está mais como estava no início, é o termo e o fator quarentena, né? Quarentena para cá, quarentena para lá, nós estamos em quarentena, não estamos mais em quarentena, a quarentena vai acabar quando? Mas a quarentena, ela mexeu com a gente durante o começo. Quando ela começou, mexeu com muita gente. E se não mexeu com você, glória a Deus. Se você continuou o mesmo, glória a Deus. Mas se mexeu e você conseguiu superar, está superando, nos ensine e que ainda possa servir de ajuste ainda para a vida. Por quê? Porque dentro da quarentena, outros fatores foram desencadeando durante o tempo. O isolamento, o fato de a gente se sentir só, levando à solidão, levando à solitude. Dentro da quarentena também, a gente percebeu o valor que a gente passou a dar ainda mais para a família e para os amigos. Dentro da quarentena, dentro desse contexto que a gente está vivendo. E também dentro da quarentena, trouxe à tona ainda mais, os números aumentaram ainda mais, as consultas, as procuras, os remédios aumentaram ainda mais em busca de uma melhora para a saúde emocional, que ao longo dos anos veio crescendo e na quarentena agora ela deu estopim. Isso não só para aqueles que frequentam a igreja, os cristãos, que dizem que não tem problema, que não encontram problemas na sua saúde emocional em alguns momentos, mas nós temos sim, como também para as demais pessoas que por N motivos se encontram em alguma dificuldade emocional. E a quarentena, ela foi estopim para isso. Se a gente for olhar rapidamente para o início, para o começo, ali para meados de maio e junho, você trocava mensagem com algumas pessoas e as pessoas estavam falando já, não aguento mais, eu queria conversar com alguém, queria te ver, queria falar com você pessoalmente, queria, né, ainda que tinha o vídeo, ainda que tem o telefone, as mensagens, mas as pessoas já estavam agoniadas, não aguento mais sair. E teve gente que ainda tem dificuldade ainda de se recuperar sobre o fato de ter passado muito tempo sozinho, muito tempo ali guardado, muito tempo ali escondido, muito tempo tendo que se cuidar, e aí não vamos entrar nesse detalhe, mas por questões de saúde, por questões de risco e tudo mais, isso acabou mexendo com a vida das pessoas durante esse período. E dentro do novo normal, eu, por exemplo, faço aqui um testemunho pessoal, eu me vi muitas vezes tendo que se adaptar a isso, correndo ali para o modelo, ainda que eu adoro trabalhar dentro de casa, também estou trabalhando demais, não trocaria rapidamente o modelo atual para o modelo de voltar, isso é uma opinião pessoal minha. Se falasse, você tem que voltar amanhã, eu vou voltar, mas se eu tiver que optar por ficar em casa, eu vou optar por ficar em casa, porque agora eu já me adaptei, mas em determinados momentos da quarentena, eu me vi também ali só, mesmo ao lado da minha filha e da minha esposa ali o tempo todo, mas eu me vi e elas também se viram em vários momentos a sós, porque eu ouvi delas, e elas estão aqui, vocês podem perguntar para elas depois, não aguento mais ficar aqui, não aguento mais ficar nesse quarto, não aguento mais ficar aqui, sou professora, não consigo dar aula pelo Google, não consigo dar aula pela internet, não existe isso para uma professora de 2 anos de idade, de criança de 2 anos de idade. Então eu me vi exatamente nisso, e em determinado momento da quarentena, o que me fez refletir sobre como lidar com esse novo normal, com tudo isso que estava acontecendo? Eu me voltei mais uma vez, né, e é o que eu percebi que era o melhor resultado, a melhor estratégia na época para a palavra de Deus. E quando você olha para a Bíblia Sagrada, a Bíblia Sagrada tem tudo, mas só que em determinados momentos da sua saúde emocional, do seu problema ali, você fala, o que eu vou ler que vai me ajudar nisso? Você se vê assim, nossa, onde eu vou encontrar? Ah, não, acho que eu vou encontrar ali em Jó. Ah, não, acho que se eu for ali para João, eu vou encontrar alguma coisa. E eu me vi exatamente desse jeito. E eu fui para o Salmo 91. E o Salmo 91, ele é conhecido por ficar aberto em várias casas, na estante, assim, né? Ele fica aberto em várias casas assim, mas ninguém lê. Ninguém lê o Salmo 91. Mas até quem não é, eu conheço pessoas que não são crentes, que não frequentam igrejas e que provavelmente não devem ter lido 3 páginas da Bíblia, mas ela está aberta no Salmo 91. E o Salmo 91 me ajudou em algumas coisas.
E para a semana, fica o desafio para você ler o Salmo 91 inteiro. Não vai dar tempo de a gente passar pelo Salmo 91 inteiro aqui, mas foi no Salmo 91 ali que eu comecei a ver algumas estratégias para a minha quarentena, tanto para a minha família, como para o meu trabalho, como para a minha vida pessoal como um todo. Como o Túlio falou, para a vida única. Eu me vi ali no Salmo 91. Como eu fui olhar, quando eu me percebi ali sozinho, triste, ali se sentindo na solidão, ainda que você fale o tempo todo com pessoas, ainda que você esteja ali rodeado de gente falando, e a igreja conversando, interagindo, fazendo alguma coisa, você se sente só. Você se sentiu só. E você ainda vai se sentir só em determinados momentos desse novo normal, desse novo jeito que nós estamos vivendo. E o Salmo 91, o versículo 1 e 2... Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Isso aqui pode ser usado como algo na estante para ficar guardado lá, mas é um salmo que vai nos dar direcionamento para um momento de em quem eu vou confiar no momento da solidão, em quem eu vou buscar no momento da tristeza, da angústia, desse novo jeito de se viver. E o Salmo 91 nos ajuda com relação a isso, porque foi na quarentena que a gente se viu literalmente só, mesmo ao lado de pessoas, mesmo convivendo com pessoas, a gente se viu só, em reclusão, guardado. E acho que a maioria que sabe, a gente pegou Covid, a gente passou por muita coisa durante o Covid. Num determinado momento aí, que Deus prepare, eu quero testemunhar exatamente sobre isso, porque a fé é testada exatamente nessa hora. Porque é no momento em que você olha ali para aquele Deus onipresente que você fala, cadê o Senhor aqui nessa solidão? Cadê o Senhor aqui nessa solitude? E a quarentena ela nos norteou com relação a isso. E a solidão vem em conjunto com relação a essa parte de você se sentir isolado, porque é em determinados momentos que a gente vai se sentir só e vai se sentir na solidão, triste, abatido, porque você não tem mais, porque as mensagens pelo WhatsApp não fazem mais sentido, os vídeos não fazem mais sentido, as chamadas de vídeo em grupo não fazem mais sentido, porque quando elas acabam, você se sente só. E eu sei, gente, de pessoas próximas a nós que estão se sentindo só e se sentem só até os dias atuais, mesmo já frequentando um culto, mesmo participando de um grupo, mesmo já se relacionando de forma profissional, as pessoas se sentem só no seu íntimo, na sua solidão e no seu esconderijo guardado. O Deus onipresente, Ele ajuda e Ele fortalece nessa hora. Versículos 5 e 6, olha só. Você não terá medo do terror noturno. A solidão, geralmente, ela assusta exatamente à noite. No cair da noite, é mais comum você lembrar ainda mais da solidão, no terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. A gente não vai ter medo de nada se a gente confiar no Senhor que é onipresente. Então, nesse novo modo de se viver, nesse novo normal, e aqui deixa quem quiser falar, deixa quem quiser dar a melhor estratégia, a melhor explicação, mas tem um monte de gente querendo filosofar sobre o novo modelo normal, se é o novo normal, se não é o novo normal. O novo normal eu não sei. Eu sei que nos dias atuais, se a gente não confiar no Senhor que é onipresente, a gente não vai saber lidar com as situações do dia. Solidão, isolamento, quarentena, purificação, amor ao próximo, ter que olhar nos olhos. Eu lembrei exatamente do que a Maísa falou recentemente. Você é obrigado a olhar no olho da pessoa e saber. E ter que responder para ela, olho no olho, como você está, porque você agora não consegue mais disfarçar o seu sorriso escondido através de uma tristeza profunda que você está passando, porque os seus olhos vão responder exatamente como você vai estar. Então a gente não tem como não confiar no Senhor. A família, os amigos voltaram a ser valorizados ainda mais. E se a gente não se dá... E aí os nossos pastores, ministrações após ministrações, aqui a gente ouviu, você passou por um tratamento na sua família. Se você não gostava de alguém, você tinha que se acertar, você vai ter que se acertar. E se você gostava de alguma pessoa e não tinha tempo de estar junto com ela, você passou a ter mais tempo de estar com ela, de conversar. Aqueles que puderam ir visitar, eu fui ver minha mãe depois de 3 meses, praticamente. Isso porque, entre muitas coisas que a agenda, a correria, o dia a dia não nos permite, ela por ter uma idade avançada também, eu demorei até isso para ver minha mãe.
Isso me ensinou algumas coisas. Falei, poxa, imagina, e aí, né, todos nós, imagina se numa dessa a pessoa morre e você fica pensando, poxa, quando não tinha quarentena, quando não tinha nada, eu nem ia lá muitas vezes. Então a família nos trouxe, o amigo nos deu, a quarentena nos trouxe esse valor que a gente passou a dar para os amigos e para a família. E os amigos próximos, aqueles que você trocou mensagens, aqueles também que você não perdeu o contato. A quarentena trouxe reflexão exatamente sobre isso, sobre aqueles que estavam com você, mandando mensagem, conversando, aqueles que você pôde contar e continua contando no meio da quarentena e da dificuldade em que nós estamos vivendo ainda dentro desse novo normal. Sabe por que a gente voltou a valorizar para os amigos e para a família? Porque quando não tinha nada disso, a gente nem sentia falta deles. Porque a qualquer momento eu vou lá e vejo, a qualquer momento eu vou lá e dou um abraço, a qualquer momento eu vou lá e converso. Eu tenho vergonha de falar isso para vocês, mas eu vou falar aqui. Acho que faz uns 3 meses que eu não vou na casa do meu pai. Meu pai mora perto da minha sogra. Por que eu não vou lá? Ah, é a idade dele. Ah, porque eu não se organizo para ir. Porque isso, porque aquilo. É exatamente esse novo normal te faz com que você priorize outras coisas e acaba esquecendo de valorizar aqueles que você não deveria esquecer. Que é a família. Estou me organizando. Olha só, como se eu fosse um cara cheio de coisas para fazer. Estou me organizando para ver se essa semana, final de semana, eleição, eu voto lá perto, já vou lá, já vejo, já faço tudo isso. O novo normal nos pressiona agora a querer se organizar com relação a isso, porque a gente no passado, antes de tudo isso, a gente não estava sentindo falta dessas pessoas, a gente nem lembrava. Por quê? Qualquer momento eu vou lá e vejo. E para encerrar, e sobre a família, Deus também, Deus onipresente, nos guarda. Versículo 10, você vai ler depois com calma. Nenhum mal lhe sucederá e nenhuma praga chegará à sua tenda. Porque eu confio no Deus onipresente. Então, o Salmo 91, a gente extrai do Salmo 91, exatamente, no meio da quarentena, eu não vou ficar olhando para o Salmo 91 aberto ali na estante. Eu vou ler o Salmo 91 e vou falar, é exatamente isso que eu preciso nesse modelo, nesse novo normal. Eu preciso que o onipresente me guarde a minha família, faça com que eu reavalie exatamente o conceito de fé, o conceito de amor, o conceito de dependência de Deus e a valorização que eu tenho que dar. E por fim, dentro da quarentena, a saúde emocional e a necessidade de a gente buscar ajuda, tanto física como espiritual. Esse que vos fala aqui, eu diversas vezes, eu já falei isso para algumas pessoas próximas a mim, eu diversas vezes prefiro ficar com a fé do que com a ciência. Por quê? Porque eu quero acreditar mais em Deus do que na medicina, do que, sabe, eu acredito no Deus onipresente, porque eu acredito exatamente disso. E na quarentena, Deus revelou exatamente essa necessidade de a gente ter esse olhar de uma busca pela saúde física também. Algo que já vinha à tona, não é algo da moda, não é algo, não, porque está todo mundo fazendo, porque está todo mundo indo, porque é necessário agora todo mundo fazer terapia, não, porque todo mundo tem que procurar ajuda, não. O mundo está tão maluco que o nosso físico já vinha sendo atingido e agora com isso ele foi ainda mais atingido. A saúde emocional virou algo que precisa ser tratado. E ainda que para esse ponto específico, os outros, a medicina com certeza avançou muito, mas ainda para a saúde emocional a gente ainda tem uma certa resistência para algumas coisas, porque a gente tem uma certa vergonha de falar que faz terapia, que vai no médico, que conversa com o médico. Por quê? Porque a gente acha que não precisa disso. Mas a quarentena revelou exatamente isso, a necessidade de a gente olhar para o Senhor, olhar para o Deus onipresente e perceber a nossa necessidade de saúde física e emocional, da nossa melhora emocional, daquilo que a gente precisa melhorar cada vez mais. E para encerrar, nesse versículo sobre a saúde necessária, ele me invocará e eu lhe responderei. É na angústia eu estarei com ele, e eu livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com a longevidade e lhe mostrarei toda a minha salvação. O Senhor, o Deus onipresente, vai curar as nossas emoções, a nossa saúde física, porque no meio da quarentena talvez a gente não lembre mais disso.
Então o Senhor quer nos mostrar exatamente essa necessidade de perceber o quanto a gente precisa olhar para o nosso lado espiritual, purificando, amando o próximo, mas que a saúde emocional também ela seja tratada com o Senhor, não descartando a medicina, mas lembrando exatamente a necessidade de buscar e conhecer ainda mais do nosso Senhor. Que Deus nos abençoe cada vez mais. Amém. Amém. Bom, galerinha, a gente já falou sobre máscara, sobre álcool em gel, sobre quarentena. E para a gente encerrar aqui, eu queria fazer uma pergunta. Quem, assim como eu, tem hábito de, no começo do ano, fazer uma listinha com planos do que você vai fazer naquele ano? Alguém faz? Alguém fez em 2020? Ah, legal. Ainda bem que eu não sou a única doida, então. E olha só que engraçado, né? A gente planejou diversas coisas, eu tinha diversos planos, a minha listinha está lá, eu sempre deixo ela guardadinha, e quando chega no finalzinho de dezembro ou no começo do outro ano, eu dou uma olhada para ver o que eu consegui, o que eu não consegui. E eu tenho certeza que eu não vou ticar muitas coisas do que eu coloquei ali. Os nossos planos esse ano foram totalmente modificados e a gente criou uma dependência total, né? Eu até estava tentando relembrar o que eu coloquei na lista, porque eu sempre deixo para ver só no ano seguinte, assim. E muitas das coisas que eu lembro eu não cumpri. Algumas que eu não esperava eu cumpri, enfim, foi uma loucura. Então, o nosso tema final aqui, a gente vai falar sobre a pandemia em si. E a pandemia, a OMS classifica como uma doença, um vírus, alguma coisa que atinge uma escala global, que foi o caso do coronavírus, né? E esse vírus, na verdade, ele começou, pelo que assim, ninguém sabe, na verdade, né? Cada um conta uma teoria, mas a teoria mais aceita, digamos assim, é que no final do ano passado começou lá na China e aí foi expandindo dentro da China, depois foi indo para a Ásia e aí foi expandindo para a Europa e daí foi para o mundo inteiro. E olha só, um vírus pequenininho que ninguém vê, ninguém detecta, o quanto ele não mudou a nossa vida. Eu posso falar por mim, gente, mudou totalmente a minha rotina, a minha vida. E a gente pode afirmar que depois desse vírus, a nossa vida nunca mais vai ser a mesma, certo? A gente ainda vai usar máscara durante muito tempo, a gente precisa se acostumar com manter o álcool em gel na nossa bolsa aí, porque, infelizmente, esse vírus ele vai estar aí enquanto não surgir uma vacina, e mesmo depois da vacina, eu acredito que ainda vão ter algumas coisas que vão mudar bastante, assim como a gente conversou e colocou lá no Jamboard. Então, gente, uma coisinha pequena e simples, ela modificou a vida de toda a humanidade. Ela modificou todo o nosso estilo de vida, ela modificou toda a nossa forma de pensar. E aí, a reflexão que eu quero trazer para a gente finalizar é: imagina se o Evangelho se tornasse algo viral como o coronavírus. A gente falou aqui um pouquinho mais sobre pensar nos outros, a gente falou sobre nos purificarmos, sobre valorizarmos as coisas que a gente tem. Mas, assim, uma das coisas mais importantes que a gente precisa entender é o potencial que o Evangelho tem de transformar vidas. E aí eu estava fazendo essa reflexão com a pandemia e eu pensei assim, bom, provavelmente começou na China, como a gente falou, aí alguém comunicou com alguém, conversou, passou para o outro. Esse outro conversou com o outro, passou, e foi passando. Aí esse outro viajou para outro país e levou o vírus junto, e ele foi se expandindo. E aí eu comecei a fazer essa reflexão. Imagina se a gente começasse a viver dessa forma. O Evangelho está tão pulsante na nossa vida, essa coisa de Jesus e tal, a gente vivendo isso tão intensamente que a pessoa que a gente conversa, ela é infectada por aquilo. Ela fala, tem alguma coisa diferente aí, tem algum sintoma assim que não sei, está mudando aqui. E aí ela começa a se modificar, e essa pessoa começa a conversar com outra pessoa, que vai conversando com outra pessoa, e é isso. Imagina o quão louco seria a mudança de vida se o Evangelho crescesse e se erradicasse da forma como o coronavírus se erradicou. E eu não estou falando de qualquer evangelho, um evangelho fácil, porque conhecer a Deus, a Bíblia, assim, por cima, todo mundo conhece, a maior parte do Brasil hoje conhece. Não é só de conhecer, de ouvir falar, mas de realmente andar com ele, de ter o coronavírus, assim como, né? Porque, por exemplo, eu não sei, né? Mas eu acho que eu ainda não tive corona, não sei. Até agora, né? Tá tudo mais ou menos bem aqui, não sei. Mas assim, eu ouvi falar e eu acredito no que eu vi, porque as pessoas que estiveram próximas de mim tiveram sintomas e tal. Então eu creio nisso, mas eu não posso dizer de algo que eu não vivi.
Eu posso dizer o que os outros me contaram. Perde olfato, não sei o quê, paladar, blá, blá, blá. Só que quem teve o coronavírus, quem viveu, pode dizer com muito mais, né, assim, certeza do que é, como foi a experiência. E a mesma coisa é o evangelho. Não adianta nada as pessoas ficarem falando de um Jesus, de um Deus, de não sei o quê, que eles só ouviram falar, mas nunca viveram. E aí, gente, eu fiquei começando a pensar sobre isso, né? E eu pensei no exemplo de Saulo, que depois virou Paulo. Porque Saulo, ele foi atingido pelo evangelho. É como se ele fosse o primeiro infectado do coronavírus ali, né? Um dos primeiros. E através da vida dele, através daquilo que ele recebeu, ele gerou, de certa forma, um estilo de pandemia, porque daí ele começou a pregar um monte de lugar e expandir, ele falou para um, para outro, e aí foi vários lugares, e foi para a Ásia, e foi para a Europa, e foi expandindo. Então, o evangelho, através da vida de Saulo, e aí quem tiver interesse, lê lá em Atos 9, que conta como foi a conversão dele, e Atos inteiro conta a história dele, e você vê o que uma pessoa que está disponível para o reino de Deus, o efeito que ela causa no mundo, o efeito que ela causa nas trevas. E ele infectou muitas vidas. E esse é o desafio grande que fica para nós hoje também. Eu coloquei aqui alguns versículos, eu vou lê-los rapidinho, sobre como esse evangelho, no começo do cristianismo ali, como ele se expandiu. E olha que engraçado, naquele período, ser cristão, servir a Cristo era algo que custava a sua vida, era algo que custava tudo que você tinha, custava os seus bens, a sua família, e as pessoas, mesmo assim, elas queriam permanecer nesse caminho. E alguns versículos que eu destaco aqui, Atos 13, 47, fala assim: porque o Senhor assim nos mandou, e te pus para a luz dos gentios, para que seja salvação até os confins da terra. Marcos 16, 15 fala assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Em Mateus 28, do 19 ao 20, fala: portanto, ide, ensinai as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E por fim, Romanos 1,16, que diz assim: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. E essa notícia de salvação, esse vírus do bem, ele está na nossa mão, ele está no nosso poder, né? Tem algumas teorias que dizem que esse vírus foi criado, que alguém criou e soltou, né? Tem umas teorias da conspiração. Bom, eu não sei se foi isso ou se não foi, mas é como se essa pessoa tivesse o poder sobre o vírus e lançasse. E é isso que fica de desafio para nós. Que tal gerar uma pandemia do bem, uma expansão do evangelho de forma que transforme vidas? E eu coloquei aqui sobre os grandes avivamentos que aconteceram. Primeiro na igreja primitiva, lá em Atos, o avivamento que aconteceu na Rua Azusa, no país de Gales. E esses grandes avivamentos começaram com isso, exatamente dessa forma. Alguém foi tocado e sentiu algo diferente, e isso começou a se expandir, e isso trouxe transformação. E aí eu volto lá no que eu falei no começo. Essa pandemia, ela modificou muito as nossas vidas. A gente viu aqui diversas coisas que a gente fazia e não faz, ou coisas que a gente faz agora e não precisava fazer. E com o evangelho também, se a gente expandir o evangelho dessa forma, a gente vai transformar a nossa sociedade. E a gente vai mudar a vida do nosso país, a vida da nossa comunidade. Então fica esse desafio. É algo que a gente precisa começar, é algo que a gente precisa fazer. E aí, o desafio que a gente quer lançar hoje, né, é da gente expandir o evangelho. Então, para a gente finalizar a nossa ministração, eu vou desafiar você a pegar o seu celular agora. A gente está agora nesse módulo tudo online. E você vai pensar em duas pessoas que você conhece, pode ser que já venham à igreja ou não venham, que você tem sentido falta, enfim. Duas pessoas que Deus colocar na tua mente agora. E você vai mandar uma mensagem para essas pessoas sobre aquilo que você ouviu hoje, aquilo que está no seu coração, de preferência dizendo: olha, eu estou sentindo sua falta, olha, Deus te ama. A gente vai expandir, a gente vai ser como esse vírus doido aí, a gente vai passar essa mensagem para outras pessoas, tá ok? Então pensa aí, a gente está liberando o uso do celular momentaneamente, mas pensa aí em duas pessoas que você... Eu já estou pensando aqui nas minhas, né, que eu queria mandar mensagem.
mas que você poderia mandar um oi. Pelo menos, às vezes, gente, é só a gente mandar um oi, um Jesus te ama, um tamo junto, um precisando de mim, tô aqui, já vai fazer a diferença na vida dessas pessoas. Amém? Amém? Tá todo mundo no celular, né, agora? Tudo bem, vocês estão perdoados. Mas vamos tentar lembrar aí para a gente encerrar com isso. Eu já mandei para uma aqui. Espera aí, gente, que falar, escrever, não dá, né? Eu vou falar o que eu estou escrevendo. E enquanto a gente está escrevendo e falando, eu queria colocar um segundo desafio para nós. Nós mandamos essa mensagem para essas duas pessoas, né? Espero que você tenha mandado. E essa semana você vai ser responsável por essa pessoa em oração. Você vai ficar responsável por essas duas pessoas, por orar pela vida delas, por mandar mensagem, por mandar textos. A gente tem as nossas ministrações diárias aí que os pastores mandam para a gente. Tem vídeo no YouTube da igreja, tem coisas no canal da Reage, tem outros vídeos que você pode procurar. Então, essas duas pessoas, essa semana, são responsabilidade sua, porque aí você vai expandir esse evangelho para essas duas pessoas, essas duas para mais duas. E assim a gente vai ganhar o mundo inteiro. Amém? Amém. Vamos ficar de pé para